Seus sentimentos instintivos ou intuições são únicos para você e podem dizer muito sobre quem você é como indivíduo. O psicólogo suíço Carl Jung mergulhou nos mecanismos do inconsciente, oferecendo insights que podem nos ajudar a entender melhor nossas intuições e a nós mesmos. A teoria mais famosa de Jung é o processo de individuação, que é a arte de aprender a reconhecer os seus atributos internos, os seus desejos, metas, pontos fortes e fracos. A prática mais vital nesse processo é a exploração do inconsciente. Existe uma parte do nosso inconsciente que é o que Jung chamou de a sombra, e ela contém todos os aspectos de si mesmo que você tenta reprimir e negar, aqueles que você tenta fingir que não tem, até o ponto de se autoconvencer. Exemplos desses traços são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e outros. Mas suprimir ou ignorar esses traços não os faz desaparecer. Pelo contrário, os faz crescer nas sombras. E essa é a causa de explosões emocionais repentinas, das reações exageradas com os outros, dos pensamentos indesejados e do hábito de culpar injustamente os outros. Esses traços ou aspectos da sombra inconsciente poderiam ser a origem de seus sentimentos instintivos menos desejáveis. Outra fonte influente de sua intuição ou sentimentos instintivos são os seus próprios arquétipos inconscientes e também os arquétipos que fazem parte do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por todos os seres humanos. Jung dizia que certas partes e características da personalidade de alguém estão presentes desde o nascimento, apenas esperando para se desenvolver. E isso é a razão de todas as semelhanças entre as pessoas em diferentes culturas, tempos e espaços. Os arquétipos são as tendências naturais em nossas mentes que nos ajudam a entender e reagir ao mundo ao nosso redor. Um exemplo de arquétipo junguiano é o do cuidador, que nos dá o impulso de cuidar uns dos outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são essenciais para entender os seus sentimentos instintivos e mostram como conhecer e aprender a ouvir esses sentimentos pode melhorar a sua vida. E nesse vídeo vamos falar sobre como ouvir seus sentimentos instintivos a partir dos ensinamentos de Carl Jung. Está preparado? Jung diz que a intuição não é mera percepção ou visão, mas um processo ativo e criativo. Você pode conhecer suas intuições ao conhecer o seu inconsciente, ao analisar a sua sombra, ao trabalhar em seu processo de individuação. Você pode fazer isso utilizando autorreflexão, meditação, análise de sonhos, fantasias, impulsos e do seu próprio comportamento. Por exemplo, você pode manter um diário de sonhos, no qual escreve o que lembra de seus sonhos assim que acorda de manhã. Os sonhos podem dizer muito sobre o que estava passando em sua mente antes de você dormir, como as suas preocupações, fantasias, desejos, medos e etc. Carregar muitas preocupações pode afetar a sua sombra e, portanto, as suas intuições.
Você pode ter a súbita vontade de agir com mais firmeza ou rigidez do que normalmente faria para esconder as suas inseguranças, por exemplo. Uma maneira muito eficaz de conhecer as suas intuições é simplesmente refletir sobre como você se sentiu, agiu e tomou as suas decisões em determinado dia. Reflita e faça a si mesmo perguntas como: por que eu tomei essa decisão? Havia algo que eu queria fazer em vez disso? O que senti no momento? Você pode praticar a reflexão em horários estabelecidos ou sempre que tiver tempo, e pode fazer isso apenas pensando sobre isso ou escrevendo sobre isso no seu caderno ou livro diário. Dessa forma, você examina a sua sombra. Conhecer a sua sombra é um processo difícil e interminável, mas incrivelmente recompensador. Quando você conhece o que está reprimindo, conhece também o que o está impulsionando e, portanto, o que forma as suas intuições. Outra parte importante do inconsciente que influencia as suas sensações instintivas são os arquétipos coletivos, e é essencial identificar quais arquétipos você pode encontrar dentro de si mesmo. Estes são os arquétipos e os tipos de intuições que vêm para as pessoas que o possuem. O herói. Ele é um lutador corajoso que acredita que desde que trabalhe ou tente com afinco suficiente, pode conquistar qualquer coisa. Suas intuições seriam enraizadas em teimosia, fé e em suas próprias habilidades, e talvez até mesmo arrogância. O cuidador. Esse é um arquétipo que quase sempre se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sua intuição é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, e seu sentimento instintivo, na maioria das vezes, é dizer sim para todos. O criador é um arquétipo muito artístico e criativo. Suas intuições muitas vezes são inovadoras. Eles têm um talento para pensar rapidamente na solução mais criativa para um problema. O rebelde. Esse tipo de pessoa é alguém que gosta de criar as suas próprias regras e ignora limites. Suas intuições são frequentemente extremas e destrutivas. O trapaceiro é um brincalhão que busca principalmente diversão e bons momentos. Sempre que se mete em encrenca, seus sentimentos instintivos incluem negociação e brincadeiras com a situação em que se encontra. O sábio. Esse arquétipo considera a honestidade extremamente importante. Eles são o tipo de pessoa que sempre tende a procurar a verdade e ser honesto antes de tudo. E, finalmente, o governante. Esse é o arquétipo de alguém que se sente mais à vontade em uma posição de liderança e que busca o controle. Seus sentimentos instintivos são influenciados por esse desejo. Eles estão mais alertas quando têm oportunidade de aumentar o seu controle, e as suas intuições os levam a posições mais elevadas em sua vida. Pesquisar sobre os arquétipos junguianos e tentar determinar quais você mais se identifica poderá dizer muito sobre que tipos de intuições você costuma ter. Quando você se conhece bem e, por exemplo, percebe que muitas vezes age como um dos arquétipos mencionados, começará a identificar rapidamente sentimentos instintivos que resultam dessa influência. É importante saber que você pode superar os seus arquétipos e se desenvolver em novos, se assim desejar. Além dos arquétipos, Jung identificou 2 tipos de intuição, a introvertida e a extrovertida. A intuição introvertida concentra-se em um pensamento racional e no reconhecimento de padrões, enquanto a intuição extrovertida é sobre explorar novas possibilidades. A intuição introvertida busca informações internamente
como resolver enigmas ou prever o futuro com base em fatos atuais ou já vividos. A intuição extrovertida busca ideias e soluções fora da caixa, frequentemente encontrando soluções criativas sem muito esforço. Para cada sentimento instintivo que você conseguiu identificar, você pode tentar descobrir se foi introvertido ou extrovertido e como você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, se você teve uma intuição de não aceitar uma oferta específica, é porque lhe pareceu suspeita ou porque você ouviu algo ruim sobre a pessoa que a ofereceu? O primeiro pensamento é introvertido, baseado na própria oferta, e o último é extrovertido, baseado em informações externas. Você também pode aprender a melhorar qualquer um dos dois tipos de intuições, como explicarei mais tarde. É fato que a sua personalidade inconsciente e as suas intuições estão sempre mudando. Assim, sua autoanálise deve ser permanentemente contínua. Ao prestar atenção ao seu subconsciente, à sua sombra, seu comportamento, sentimentos e arquétipos, e ao analisar todos os seus sentimentos instintivos, você conseguirá conhecer exatamente que tipo de intuições surgem em sua mente de vez em quando e de onde elas vêm. De acordo com Jung, não podemos mudar nada até aceitá-lo e reconhecê-lo. A autocondenação não liberta, ela oprime. Mesmo quando você sabe como seus sentimentos instintivos podem parecer, você pode se sentir incapaz de agir. Em suma, o reconhecimento não é suficiente para mudar a ação ou a atitude. A individuação é mais do que simplesmente se conhecer, também inclui se aceitar e integrar todas as partes de si mesmo, criando um todo. Você pode ter descoberto que tem sentimentos instintivos introvertidos úteis, como resultado de um certo arquétipo, mas também pode ter intuições conflitantes da sombra. Você até pode ter sentimentos instintivos inconscientes úteis de certos aspectos de si mesmo que você rejeita e que são bloqueados pelo seu arquétipo. Vamos exemplificar para facilitar o entendimento. Imagine alguém muito confiante e otimista, o que é maravilhoso, exceto quando essas pessoas permitem que outros comecem a tirar vantagem deles. Isso pode ser resultado de um arquétipo chamado o inocente. Agora imagine que essa mesma pessoa tenha alguma desconfiança ou medo em sua sombra, o que suprime inconscientemente. Esses traços negativos poderiam ser uma fonte útil de sentimentos instintivos precisos quando as pessoas os tratam mal. Então, quando alguém acaba usando egoisticamente essa pessoa, ela poderia ter um sentimento instintivo vindo de seus traços sombrios que identifica que isso está acontecendo. Mas as intuições confiantes do arquétipo inocente anulariam esse instinto. Em outras palavras, se você abraçar, nesse exemplo, o arquétipo inocente somente e rejeitar os seus traços mais negativos, esse arquétipo sempre bloqueará as intuições vindas da sombra, não importa o quão úteis elas poderiam ser. O mesmo é verdadeiro no sentido oposto. Se você abraçar a desconfiança, mas rejeitar os seus arquétipos mais empáticos, você se tornará alguém que nunca aprende a confiar em outra pessoa. Então, como garantir que nenhum dos seus sentimentos instintivos seja bloqueado? Segundo Jung, o caminho para a individuação é integrar o melhor do seu subconsciente e do seu consciente
em vez de serem dois lados separados de si mesmo. Você deve ser capaz de ser otimista e confiante, sem ser ingênuo ou cego. Isso só pode ser feito quando você aceita todas as partes de si mesmo. Isso é, de fato, muito mais difícil do que parece. Conhecer e aceitar todas as partes de si mesmo pode ser assustador. Por exemplo, abraçar a ideia de que você é uma pessoa profundamente ciumenta, ou que você é secretamente egoísta, ou ainda um pouco mentiroso, exige coragem. No entanto, Jung afirma que todo o traço ruim tem um lado positivo. O medo e a desconfiança podem protegê-lo de situações perigosas. A raiva pode torná-lo mais assertivo e ajudá-lo a advogar por si mesmo. O ciúme ou o egoísmo podem ser ingredientes para a ambição e assim por diante. No exemplo descrito, com as intuições da sombra sendo sobrepujadas por intuições de um arquétipo, ainda assim, a sombra desempenhou um papel útil. A realidade da situação é que a sombra é apenas assustadora e inútil quando ela não é reconhecida e aceita. Aceitá-la é a melhor maneira de permitir que ela o ajude e beneficie. Então, em vez de negar ou lutar contra os traços que você preferiria não ter, pergunte a si mesmo: em quais situações esses traços me ajudaram? Em quais situações eles poderiam me ajudar? Como eu posso equilibrar os meus traços? Sua sombra e arquétipos existem para mostrar quem você é, por que você é como é e como isso poderia ser algo bom. Todos os traços da sombra e dos arquétipos são traços que podem ser positivos, se você os usar corretamente. Então questione-se, pense em como usá-los corretamente e nunca os ignore ou reprima. Jung acreditava que a intuição não diz o que as coisas significam, mas sim as possibilidades. O significado é dado pelo nosso pensamento. Então, por meio de exercícios diários, semanais ou até mesmo mensais, você pode aguçar a sua mente e cultivar a habilidade de ter intuições rápidas e benéficas. As intuições, como dito antes, são resultado de nosso inconsciente pessoal e coletivo. Logo, ao explorar o seu inconsciente de diferentes maneiras, você treina as suas intuições. A seguir, algumas atividades que podem ajudá-lo a cultivar as suas intuições introvertidas. Tente visualizar o seu problema sob a perspectiva de alguém que pensa de forma muito diferente de você, a do seu eu do futuro ou de qualquer outra pessoa que você ache que poderia ser útil. Medite e tente examinar o seu mundo interior. Um dos aspectos mais importantes da meditação é testemunhar os seus pensamentos como se você fosse um observador externo. Você os reconhece e então os deixa ir. Ao fazer isso, alguns pensamentos que parecem totalmente novos e originais para você poderão surgir. Pensamentos que você nunca teria tido de outra forma. Carl Jung também acreditava que coisas como desenho, escrita em diários e contação de histórias poderiam ajudá-lo a chegar a novas percepções. Se você tem um certo problema, desenhar ou escrever uma história fictícia sobre a situação pode ajudar. Isso cria uma visão geral da situação que poderia ajudá-lo a reconsiderá-la de uma maneira completamente nova. Algumas atividades que podem ajudar a cultivar suas intuições extrovertidas são as seguintes. Exponha-se frequentemente a novas situações, experimente coisas que nunca fez antes, fale com pessoas fora de seu círculo social e ouça a opinião de outras pessoas com mais frequência.
Fazendo isso, você terá uma variedade de novas ideias e perspectivas. Ampliará seus horizontes e a sua mente, o que significa que terá muito mais conhecimento para recorrer se algum dia tiver um problema que precisa resolver. O mapeamento mental, por exemplo, é uma excelente maneira de tentar pensar fora da caixa. Ao colocar todas as suas ideias no papel, você desafia a si mesmo a preencher a página com o máximo de informações possível e assim tenta esgotar todo o conhecimento que você pode ter. Tente relacionar as ideias o máximo possível com os seus problemas atuais e você descobrirá que o papel lhe diz mais do que você jamais soube antes. Faça uma lista de ideias e tente combiná-las, mesmo que inicialmente elas não pareçam combinar muito bem. Pode ser de grande ajuda tentar combinar vários aspectos de todas as soluções para um problema e usar isso como base para criar uma solução totalmente nova, que seja a melhor de todos os mundos. Nenhuma das ideias que você obtém graças a essas atividades são sentimentos instintivos ou intuições, afinal elas não surgiram espontaneamente para você. No entanto, todas essas atividades propostas servem como um treinamento para a sua mente. Quanto mais insights, conhecimento e formas de pensar eficazes você tiver, mais a sua mente começa a usar tudo isso de forma inconsciente. Se você ensinar a si mesmo a pensar fora da caixa, os seus sentimentos instintivos podem começar a vir de algum lugar fora dessa caixa também. Outras atividades que Jung recomendava era definir horários diários para escrever reflexões em um diário, se envolver com a natureza ou passar algum tempo reconhecendo as suas sensações corporais. Todas essas práticas podem ajudar a aguçar a sua mente, revelar mais do seu inconsciente e cultivar as suas intuições. Quanto mais você trabalhar em sua mente, mais úteis se tornarão os seus sentimentos instintivos. E para finalizar, eu não posso evitar de trazer uma informação complicada. Sempre haverá sentimentos instintivos não úteis. Isso já foi dito anteriormente, quando falamos sobre como os sentimentos instintivos positivos podem ser bloqueados por instintos mais negativos. Às vezes, apenas temos um sentimento instintivo não útil sem uma alternativa melhor à vista. Funciona assim. O nosso inconsciente abriga muitos atributos, nem todos bonitos, e eles podem se manifestar na forma de intuições prejudiciais. Então, só porque você aprendeu a agir com base em seus sentimentos instintivos, não significa que você deve constantemente fazê-lo. Por exemplo, a raiva pode resultar em intuições úteis, mas também muito destrutivas, como o desejo de se isolar ou alienar pessoas. Assim também como o arquétipo do cuidador pode lhe dar algumas intuições maravilhosas, mas lembre que se você tiver esse arquétipo, você acaba por ignorar as suas próprias necessidades e sentimentos em favor dos outros. Assim, as intuições não são algo para você seguir cegamente. Uma das coisas mais difíceis sobre os seus sentimentos instintivos é ceder equivocadamente a um deles, que acaba sendo não útil. Outro risco é quando uma intuição parece benéfica, mas há uma alternativa que é ainda mais benéfica. Na dúvida da determinação em legitimar um sentimento instintivo, usar o pensamento racional é essencial. O que o seu sentimento instintivo está lhe dizendo? Isso faz um sentido lógico? Quais são os benefícios e as desvantagens desse seu sentimento instintivo? Você também pode ter uma situação em que a opção mais racional não parece certa. Nesse caso, pense ainda além.
por que isso não está parecendo certo? O que há nessa opção que me faz hesitar? Se você não consegue pensar e concluir sobre isso, tente outras maneiras de acessar esse sentimento inconsciente. Tente a meditação, desenho, escrita ou mapeamento mental. A resposta pode vir de um modo inesperado, mas não tome uma decisão, a menos que entenda por que a está tomando. Imagine que você recebe uma oferta de emprego que parece boa e tem um salário melhor, mas algo não parece certo. Após alguma reflexão interna, você pode descobrir o porquê. Talvez você tenha ouvido algo muito ruim sobre essa empresa, talvez haja alguma redação ambígua na carta de oferta. Ambos seriam sinais de alerta potenciais para circunstâncias futuras nesse trabalho, e perceber isso pode ajudá-lo a evitar uma situação ruim por completo. Talvez o seu mau pressentimento acabe sendo apenas ansiedade ou insegurança porque você não tem certeza se é digno do emprego. Nesse caso, você deve tentar combater esse sentimento e transformar a sua ansiedade em um desafio para si mesmo. Aceite o emprego e veja como se sai. No caso da análise das alternativas, talvez a sua intuição lhe diga para fazer algo que também faça sentido lógico e você tome a decisão de pronto, assim mesmo. Isso é algo que Jung desencoraja, mesmo que pareça no momento ser a melhor opção. Talvez não seja. Pode haver outras novas opções por aí nas quais a sua intuição não se concentrou. Então, sempre que estiver prestes a tomar uma decisão, dê a si mesmo um pouco de tempo para pensar sobre isso novamente. Faça um mapa mental, faça arte, medite e veja o que surge. Podem existir consequências imprevistas a considerar e caminhos alternativos que não foram explorados. Somente depois de ponderar exaustivamente todas as possibilidades, você pode determinar com confiança a melhor ação. Somente se você contemplar todas as opções, saberá se a opção escolhida é de fato a melhor. Além disso, alguém que sempre cede às suas intuições sem dar a si mesmo algum tempo, provavelmente é alguém que não planeja ou que não pratica a paciência. Duas habilidades que são aspectos muito importantes para alcançar os seus objetivos. A espontaneidade pode ser ótima, mas também pode ser muito destrutiva. Pensar é o que realmente dá poder às suas intuições, porque ao avaliá-las, você ganha controle sobre elas e não o contrário. Eu agradeço a você por se juntar a mim nessa jornada transformadora. À medida que continuamos juntos nesse caminho, alcançamos crescimento e realização. Mostre o seu apoio curtindo o vídeo e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos valiosos como esse. Para não perder nenhum dos vídeos mais recentes, considere ativar o sino de notificações. Vamos juntos construir um mundo de conhecimento e de inspiração. Até o próximo vídeo.